E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está caindo aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Rafael Oliveira, mais conhecido nas redes sociais como Preto Fala, e esse aqui é o meu videocast, o videocast Preto Fala. Antes de entrar nos tópicos desse episódio, aqueles pedidos básicos de um criador de conteúdo que acho que vocês conhecem bem. Se você está escutando ou assistindo esse videocast no Spotify, por favor, segue na plataforma, dá aquelas 5 estrelinhas para ajudar o videocast a crescer por aqui. Mas se você está assistindo no YouTube, a mesma coisa, se inscreve no canal, dá aquele joinha maroto no vídeo, que é também para fazer esse projeto crescer nas plataformas onde ele está acontecendo, né? Aonde eu subo. Gente, para começar esse episódio de hoje, eu quero falar de um tema com vocês que me pegou muito nesse fim de semana, mas muito mesmo, porque foi muito difícil ser uma gayzinha, sem dinheiro, presa em São Paulo. Sabe aquele meme daquela moça que acho que é de Recife? Eu tô presa nessa cidade, o juiz não me deixou sair, enfim, eu me senti assim. Eu tô presa nessa cidade maldita e não posso ir pra lugar nenhum. É por isso que eu tô aqui. Aqui em São Paulo. Por quê? Vamos lá, porque os exemplos que eu vou dar para vocês vão ser longos. Isso para começar aqui em São Paulo, tá? Aconteceu aqui em São Paulo o Zig Festival, né? Toda gayzinha daqui de São Paulo queria estar no Zig Festival esse fim de semana, porque tiveram muitas atrações. Ele aconteceu num lugar chamado Fabriqueta, que eu conheci um dia desses indo num evento da Heineken. E dentre as diversas atrações que estavam no Zig Festival, do Da Beach, entre elas, enfim, também tava a Rose Gray, né? Especialmente as gaysinhas geração Z, e algumas millennials também, que nem eu, né? Adoram a Rose Gray. Ela lançou um álbum muito legal, que eu acho que foi ano passado, que é o Louder. E esse ano ela lançou uma versão, acho que deluxe, expandida desse álbum, do Louder. E a Rose Gray estava no line-up desse festival. E aí eu tive que ver diversos stories de diversos amigos e conhecidos no Zig Festival, assistindo lá a Rose Gray, tirando foto com a Rose Gray. Velho, foi difícil. Foi difícil não estar no Zig Festival. Assim, se eu tivesse recebido, acho que um convite do Zig Festival, eu teria ido, e o motivo de eu não ter ido foi falta de grana, gente. Eu fui uma gayzinha lisa no fim de semana total. Se eu tivesse recebido um convite para o Zig Festival, eu teria ido, mesmo não tendo grana, para absolutamente nada, porque vai saber quando eu vou assistir Rose Gray de novo. Enfim, não consegui ver nem agora, né? E aí eu teria dado meu jeito, teria, sabe, sei lá, feito qualquer coisa. Mas aí acabei perdendo Rose Gray no Zig Festival e isso já foi um dos motivos de FOMO. Segundo motivo de FOMO. É, no domingo aconteceu também aqui em São Paulo o Balaclava Fest, que é organizado pela Balaclava Records, que também é um festival muito legal, um festival que eu já tinha visto assim à distância. Acho que ano passado eu vi ele não lembro se aconteceu ano passado. Mas enfim, já tinha acompanhado à distância algumas edições desse festival do Balaclava. E aí, para esse eu fui convidado. Eu fui convidado. Eu ganhei convites. Só que, gente, eu tava tão liso, tão liso, tão liso, tão liso, que eu depois fiquei assim ponderando, cara, não vai valer a pena ir para esse festival. Por quê? Tipo assim, aqui em São Paulo, se você sair na rua para respirar, você gasta R$ 50. E aí, quando você vai para um festival, para um evento, para um rolê, o que for, você sabe, você já prevê algumas situações que você vai ter que gastar, e sempre aparecem situações que você acaba tendo que gastar, assim, né? Enfim. Caralho, não vai valer a pena, eu vou passar vontade, eu vou ficar mal se eu for, entendeu? Porque eu não vou ter dinheiro pra gastar com nada. Gente, esse episódio aqui vai ser só reclamação, eu acho. Não, não vai ser só reclamação, mas continuem aqui comigo. E aí putz, e tinha uma banda brasileira no line-up do Balaclava Fest, que é uma banda que eu conheci recentemente, que eu gosto muito deles, que é o Valfredo em Busca de Simbiose. A galera indie alternativa gosta muito dessa banda.
E aí eu queria muito ver um show deles, mas aí, cara, não tinha grana. Então, não, vou ficar em casa. Fica em casa, Rafa. É aquela vozinha na cabeça. Fica em casa, porque senão acho que vai ser pior pra você. Você vai ficar mal, porque você não vai ter dinheiro pra gastar com nada, enfim. Fica em casa no domingo também. Paralelo a isso, estava acontecendo no Rio de Janeiro também, desde o fim de semana retrasado, o Rock the Mountain, que estava com um line-up muito legal também, muito legal. E dentre as atrações também estava a Banks, que é uma outra artista que as gaysinhas gostam bastante, eu também gosto bastante da Banks. A Banks lançou um álbum esse ano que é muito legal também. E vi diversas pessoas também, amigos e conhecidos, viajando para o Rio de Janeiro para estar no Rock the Mountain e eu aqui em São Paulo, tipo, já não podendo ir em festivais aqui em São Paulo. E aí, Rock the Mountain, também sem poder ir para o Rio de Janeiro, que é aqui do lado de São Paulo, para poder ir pro Rock the Mountain, que é um festival que eu tenho muita vontade de ir. Porque eu sou, gente, eu sou rato de festival. Se eu puder estar indo no festival, eu vou estar indo. Porque eu gosto muito do ambiente de festival. Eu gosto muito mesmo. É um ambiente que eu me sinto muito bem, porque eu gosto muito de música, né? De ver artistas que eu acompanho, descobrir outros novos para começar a acompanhar, enfim. E aí, né? E aí, paralelo a isso, indo um pouco mais longe, estava acontecendo em Salvador o Afropunk também. Que eu não preciso nem falar, já é o Afropunk por si só e acontece em Salvador. Não preciso falar mais nada além disso. E aí também vi diversos amigos e conhecidos de Salvador e outras pessoas aqui de São Paulo indo pra lá também, enfim. Eu ia conseguir ir em todos esses eventos e festivais? Não ia, óbvio que não ia. Só se eu fosse aquele mutante do X-Men que consegue se multiplicar, sabe? Mas eu não sou. E eu, obviamente, se eu fosse em algum, eu ia ter que escolher um pra ir. Mas aí o fato de eu não poder nem poder escolher ir pra algum deles disparou a FOMO de um jeito que vocês não estão entendendo. Enfim, então, essa foi a FOMO do fim de semana, né? E me bateu muito porque eu lembrei de quando eu cheguei aqui em São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou paraense, mas moro aqui em São Paulo desde 20 de março do ano passado. E aí, quando você chega num lugar novo, né? Especialmente se você for morar, que significa que você vai ficar um bom tempo naquele lugar, vai saber quanto tempo, você quer conhecer a cidade, né? Então, no começo, no meu começo aqui em São Paulo, eu saía pra tudo quanto era canto, porque eu queria conhecer o que a cidade tinha pra me apresentar. Até que eu parei assim no momento e fiquei, Rafa, teu bolso tá sentindo você estar saindo tanto. Porque, como eu disse, aqui em São Paulo você sai pra respirar, você gasta R$ 50 já. Eu, Rafa, tá pesando no seu bolso, segura, segura. Aí depois eu comecei a ficar bem com o fato de que eu tinha que selecionar os meus rolês pra ir, não dava pra eu ir em todos. Não dava pra eu ir em todos. Tive que começar a selecionar bem os rolês que eu começava a ir aqui em São Paulo. E fiquei muito bem com isso. Mas aí, olha esses eventos que eu coloquei aqui para vocês agora, né? Dá vontade de estar pelo menos em algum deles, só que eu não tinha a possibilidade de estar em nenhum. Ou seja, a FOMO disparou, gente, de um jeito que vocês não têm noção. Nossa senhora, foi um fim de semana difícil. Foi difícil ser uma gaysinha desgranada. Desgranada, essa palavra existe? Não sei, mas eu acabei de inventar. Uma gaysinha desgranada no fim de semana, mas nem tudo foram coisas difíceis. Teve uma, teve uma experiência muito boa no fim de semana, que está relacionada a uma FOMO que eu já tive diversas vezes, mas que eu consegui matar essa FOMO finalmente, que é: eu fui na minha primeira pedalada em grupão aqui em São Paulo. Eu sou uma pessoa da bike, gente, eu sou da pedalada. Então, lá em Belém, por exemplo, para onde eu pudesse, eu ia pedalando. Eu ia pedalando. Eu posso ir pro rolê pedalando? Eu vou pedalando. Eu posso ir pro trabalho pedalando? Eu vou pedalando. Eu posso ir visitar o meu amigo na casa dele pedalando? Eu vou pedalando. Tudo eu fazia pedalando. E aí, tempo desses, eu consegui finalmente a minha bike aqui em São Paulo, que tá aqui do meu lado. Não sei se dá pra ver um pedacinho dela no vídeo, mas eu deixo lá no meu quarto a minha bike. Eu não gosto de deixar na garagem daqui do prédio, por diversos motivos. Então ela fica aqui no meu quarto. E aí eu fui na minha primeira pedalada em grupão aqui em São Paulo. Eu já acompanhava pelo Instagram um pedal, um grupo chamado Pedal Fofo, que é um pedal que eu já vi diversos conhecidos irem, né? E aí eu fui nesse pedal que rolou no sábado.
E não era só o Pedal Fofo, foi uma collab entre o Pedal Fofo e um outro pedal chamado Surubikers, que eu achei esse nome maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu fui nesse pedal que era um pedal de Halloween, gente. Então, assim, apareceram pessoas fantasiadas. Tipo assim, eu acho que é o tipo de. Gente, sei lá, é o tipo de coisa que parece que só é possível aqui em São Paulo. Pessoas pedalando fantasiadas por São Paulo, sabe? E aí cheguei lá com a minha bike, me apresentei para algumas pessoas, já fiz algumas amizades por ali mesmo, pedalei junto com essas pessoas. E é muito legal a experiência, porque você está pedalando em grupo, essas pedaladas, elas são um reforço de uma coisa que eu defendo muito enquanto bikeiro, né? Já defendia lá em Belém, acho que aqui em São Paulo, por ser uma cidade tão grande, eu me sinto muito mais engajado para defender assim, que é o fato de que a rua também é nossa. E quando eu digo nossa, eu digo de pessoas que se locomovem com veículos menores. Porque assim, quem tem carro, quem tem moto, age como se a rua, como se a pista fosse dele. Gente, isso é um fato. Isso é um fato. Não sei se alguém contesta, se você contesta, mas eu acho que é um fato que pessoas que têm veículos maiores acham que a rua é deles. Porque são pessoas que estão pagando mais caro no veículo, e aí são pessoas que gastam com gasolina, tal, tal, tal. Então essas pessoas acham que elas têm mais direito à cidade e à rua, né? E foi muito legal estar no meio dessa galera que também pedala, porque é tanta gente assim, sabe, pedalando juntas na pista, na rua, que você está mostrando que a rua também é nossa, a gente também tem direito a essa locomoção. A gente tem direito que a cidade esteja mais preparada pra gente, sabe? É uma forma de chamar atenção para esse fato. Então foi muito legal estar reunido com várias pessoas que têm esse objetivo em comum, sabe? Fora o ato da pedalada, que é super gostoso. O ato da pedalada também permite que você conheça mais a cidade. Eu, como sou uma pessoa ainda nova em São Paulo, não tenho nem 2 anos aqui. Então me considero novo. É, eu quero conhecer a cidade, as direções, as ruas. Então ir com essas pessoas fazer isso me deixou mais seguro para isso, né? E é muito legal descobrir a cidade, novos caminhos, enquanto você está pedalando. E olha que foi a minha primeira pedalada em grupo, gente. Aí depois todo mundo parou num barzinho. Eu esqueci o nome do bar que a gente parou agora, mas enfim, todo mundo ficou confraternizando, tendo trocas. Gente, foi uma experiência tão gostosa, tão gostosa, tão gostosa. O ato de pedalar já é gostoso, e aí trocar com essas pessoas que também gostam de pedalar foi muito legal. Eu tô muito ansioso pelas minhas próximas pedaladas, porque, cara, foi muito legal. Então, o fim de semana não foi tudo ruim, gente. Eu consegui matar uma fome, pelo menos, que eu tinha, que era, putz, eu quero estar pedalando, estar nesses eventos de pedalada em algum momento. Então, check em alguma coisa positiva nesse fim de semana. Para começar a encerrar esse episódio, eu quero falar de um evento que eu estava mais cedo. Eu estava numa coletiva, eu estava numa cabine de imprensa barra coletiva de um filme chamado Silvio Santos Vem Aí. Sim, gente, vai ter mais um filme do Silvio Santos. E foi engraçado, porque quando eu postei que eu estava na cabine desse filme, uma galera na minha DM, nossa, mais um filme do Silvio Santos? Gente, vão fazer quantos filmes desse homem? 365 filmes, um filme para cada dia do ano, enfim. Mas sim, gente, vai ter mais um filme do Silvio Santos, dessa vez com o Leandro Hassum interpretando o Silvio Santos. O anterior, que acho que foi lançado ano passado, o outro filme do Silvio Santos, ele foi interpretado pelo Rodrigo Faro, que enfim, virou motivo aí de piada, de chacota por diversos motivos. Tinha aquela maquiagem toda esfarelada, craqueada na cara do Rodrigo Faro. E aí vai ter esse filme de novo. De novo não, mais um filme. E o Silvio Santos é interpretado pelo Leandro Hassum. E a Manu Gavassi também está no elenco desse filme. E aí teve uma coletiva depois do filme com o Leandro Hassum, com a Manu Gavassi, com a produtora do filme, a diretora do filme, enfim. Eu não vou falar muito sobre o filme aqui, porque eu quero escrever sobre o filme. Para quem não sabe, eu escrevo sobre cinema, eu escrevo para 3 sites, gente, sobre cinema. Cineplayers, Pipocas Club e No Sofá com Gatos. Eu acho que o texto
do filme do Silvio Santos vai sair no Sofá com Gatos. Então não vou falar muito sobre o filme, mas eu quero falar só um pouquinho sobre o contexto do filme, porque o anterior, com o Rodrigo Faro, ele acontecia durante aquele sequestro que fizeram com o Silvio Santos e com a filha dele, acho que a Patrícia Abravanel. O filme se passava nesse momento, então ele tinha um tom um pouco mais urgente, assim. Já esse filme, O Silvio Santos Vem Aí, ele é ambientado no fim dos anos 80, início dos anos 90, quase chegando no 90, quando o Silvio Santos ia se candidatar à presidência do Brasil, durante as primeiras eleições pós-período da ditadura, né? Então é um filme ambientado num contexto mais político, só que é um filme que segue uma vibe mais feel-good movie. Aquele filme que quer te despertar, acho que sentimentos mais positivos, sabe? Ele quer te fazer terminar a sessão com uma vibe um pouco mais pra cima, enfim. E só um comentário rápido, pra vocês terem uma ideia, é que o Silvio Santos não é o protagonista desse filme. O protagonista é a personagem da Manu Gavassi, que é uma das pessoas que está construindo a imagem do Silvio Santos nessa campanha política dele. Se eu não me engano, ele se candidatou, gente, lançaram a candidatura dele, acho que 15 dias antes do primeiro turno das eleições. E aí o filme se passa nesse momento. Então a gente vê o Silvio Santos, a figura do Silvio Santos sendo construída através dos olhos dessa personagem da Manu Gavassi. Enfim, eu vou comentar mais sobre o filme quando eu for escrever sobre ele. E me sigam nas minhas redes sociais, @pretofala, especialmente no Instagram, porque é por lá que eu divulgo as minhas críticas em texto que eu faço. E aí, enfim, esses aqui são só alguns comentários iniciais sobre o filme, o novo filme do Silvio Santos, chamado Silvio Santos Vem Aí, que é com o Leandro Hassum. E acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Os tópicos desse episódio são esses. Obrigado a quem acompanhou o episódio até aqui. E assim, mesmo que você não tenha nada para comentar sobre o episódio, eu quero pedir uma ajudinha de engajamento de vocês. Eu quero que você, se você viu esse episódio até o final, eu quero que você comente só um emoji no Spotify ou no YouTube, se você chegou até o final do episódio. E aí, considerando os temas do episódio, eu quero que vocês comentem, deixa aí o emoji de... Coloca dinheiro, aquela notinha de dinheiro, por causa do Silvio Santos, né? Acho que foi a única coisa que eu pensei agora, gente. Quando ele jogava aquele aviãozinho de dinheiro, porque tem um detalhe curioso sobre isso dentro do filme. Sobre os aviãozinhos de dinheiro que ele jogava. Então comentem um dinheiro. Se vocês não quiserem comentar nada mais profundo, comentem um emoji de dinheiro aí. Pra eu saber que vocês assistiram esse episódio até o final. No mais é isso. Por favor, sigam na plataforma que vocês estão escutando ou assistindo esse episódio do videocast. E é isso, gente. A gente se vê, a gente se fala, a gente troca no próximo episódio do podcast /videocast Preto Fala, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.